Essa semana orando a Deus, clamando ao juiz da terra, de toda a terra, pelo seu juízo, pelo seu agir, colocando diante dele algumas injustiças que têm acontecido em minha vida, e pedi uma palavra ao Senhor. E eu abri aqui no Salmo 17. Quero pedir aos irmãos que abram também. Salmo 17. Amém? No 16, o versículo 7 diz assim: eu louvarei ao Senhor, que me aconselha até de noite o meu coração me ensina. Foi o lugar onde eu bati o meu olho e fui lendo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração, se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherás de alegria. Estamos nesta manhã na presença do Senhor, amém? Com delícias perpétuas à tua direita. Agora vem o 17. Ouve, ó Senhor, a minha causa justa, e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Ah, irmãos, que saia, que o Senhor ouça e mande, julgue as nossas causas. Atendam os teus olhos à razão. Sondaste o meu coração e me visitaste de noite. Examinaste-me e nada achaste. A minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoco, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha oração até aqui. E o Senhor falou no meu coração: ora mais um pouco. Ora mais um pouco. E aqui, sabe que nos Salmos existe mais um clamor do salmista em que Deus ouça a sua oração, mais de que Deus escute o seu clamor do que ele ouça a voz de Deus. E aqui ele diz assim: eu te invoco, ó Deus, pois me queres ouvir. Que coloquemos o propósito em nossos corações. Que Deus ouça as nossas orações. Que Deus escute o nosso clamor. Não em responder simplesmente, mas que Ele ouça, tenha ouvidos o clamor de Auristela, de Hélia, de Márcia, de todos vocês. Que Ele ouça cada dia, que ao olhar para esse mundo vasto, a criação, ao atentar para outras coisas, Ele possa ouvir uma voz de clamor, alguém clamando por Ele, alguém louvando a Ele, alguém exaltando o seu nome. E quando Ele ouça essa voz, Ele atente e diga: quem está chamando por mim? Amém, irmãos? E que Ele escute a nossa voz nesta manhã, em adoração.
a Ele. Eu cantarei com gozo ao meu Senhor e o louvarei com toda a gratidão, porque Ele tem me amado sempre e como prova um filho enviou. É minha vida, Jesus, por Ele agora em mim está. É minha vida, Jesus, pois Sua palavra é meu coração. Eu cantarei com gozo a meu Senhor e o louvarei com toda a gratidão, porque Ele tem me amado sempre e como prova o Filho enviou. Minha vida, Jesus, pois Ele agora em mim está. É minha vida, Jesus, pois Sua palavra é meu coração. É minha vida, Jesus, pois Ele agora em mim está. É minha vida, Jesus, pois Sua palavra é meu coração. É minha vida, Jesus, pois Ele agora em mim está. É minha vida, Jesus, pois Sua palavra é meu coração. É Senhor, minha vida. É o Senhor. É o Senhor da minha salvação. É meu Rei, meu Salvador. É minha vida, Jesus, e quero proclamar neste lugar. Para te louvar, graça, exaltar com todo o meu ser. Posso amar o meu Deus, independente das circunstâncias, e adorar, aos seus olhos, Senhor, até achar lugar de repouso para ti, Senhor. Senhor, cria em nossos corações, Senhor,
com o mesmo ímpeto, com a mesma força, Senhor, e com o mesmo entendimento, Senhor. Pois nascemos para ser morada do Deus Altíssimo, e em Tua presença queremos ficar, Senhor, porque há perpétua alegria, Senhor. É minha vida, Jesus, pois Ele agora em mim está. É minha vida, Jesus, Sua morada é meu coração. Louvai ao Senhor, vós servos do Senhor, vós que morais na casa do Senhor, levantai vossas mãos ao santo lugar, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, vós servos do Senhor, vós que morais na casa do Senhor, levantai vossas mãos ao santo lugar, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, vós servos do Senhor. Aleluia! Na casa do Senhor, levantai vossas mãos ao santo lugar, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, levantai vossas mãos ao santo lugar, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito é o Senhor, o seu grande amor. Bendito é o Senhor, o seu poder. Bendito é o Senhor, o seu grande amor. Bendito é o Senhor, o seu poder. Te louvamos, Senhor, com sinceridade, nos rendemos a Ti com integridade. Te louvamos, Senhor, com sinceridade, nos rendemos a Ti com integridade. Bendito é o Senhor, o seu grande amor. Bendito é o Senhor, com seu poder. Bendito é o Senhor, com seu grande amor. Bendito é o Senhor, com seu poder.
Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tu és digno. Te louvamos, Senhor, pelos Teus feitos preciosos. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos salvado, Tu tens nos guardado. Te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de louvor. Mas também, principalmente, Te louvamos pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que deste para morrer na cruz do Calvário por nós, como prova de amor. Ó Senhor, maravilhoso és Tu. Te louvamos, Senhor, pelos Teus benefícios. Oh, graças, Senhor. Oh, sim, Senhor. É coisa boa, dar-te graças ao Senhor. É coisa boa, dar-te graças ao Senhor e a Teu nome. Canta salmos, altíssimo. É coisa boa, dar-te graças ao Senhor. É coisa boa, dar-te graças ao Senhor. Teu nome, canta salmos, altíssimo. Oh, demos graças ao Senhor, oh, demos graças ao Senhor, oh, demos graças ao Senhor. Oh, que bom Ele é, que bom Ele é. É coisa boa, dar-te graças ao Senhor, é coisa boa. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor, que bom Ele é, que bom Ele é. Meu coração se fortalece em Ti, em Tua misericórdia sempre cantarei. Aleluia! Coração se fortalece em Ti, em Tua misericórdia sempre cantarei. Te darei meu louvor com gozo, meu coração se fortalece em Ti. Meu coração se fortalece em Ti, em Tua misericórdia sempre cantarei. Te darei meu louvor com gozo, meu coração se fortalece em Ti. A Ti onipotente servimos, a Ti onipotente servimos. Inclinam-se os anjos do céu, o adoram. A Ti onipotente servimos, a Ti onipotente servimos, a Ti onipotente servimos. Inclinam-se os anjos do céu, o adoram. A Ti onipotente servimos. Inclinam-se os anjos, os céus o adoram. A Ti onipotente servimos. Tu és digno, onipotente Deus, maravilhoso, Salvador, Tua soberania e a Tua sabedoria, reconhecendo que sem Ti
nada podemos fazer, nada, Senhor. Não foi à toa que o Senhor disse isto. Sem mim nada podeis fazer, mas se permanecermos em Ti e a Tua palavra permanecer em nós, também podemos pedir o que quisermos e assim será feito, porque vem da boca e da mão do Senhor. Ó profundidade das riquezas, ó fonte de toda a sabedoria de Deus, quão insondáveis são os Teus juízos, Senhor, quão inescrutáveis os Teus caminhos. Mas quem se deu primeiro a Ele? Quem se fez seu conselheiro? Ó, que nos entreguemos a Ti, Senhor, que nos movamos ao redor de Ti, desta fonte de sabedoria, que bebamos desta água que Tu tens para nos descedentar a sede, que bebamos de Ti, do Filho de Deus Todo-Poderoso, que desceu dos céus para habitar conosco, para viver entre um povo simples, ó Senhor, um povo puro, um povo também aguerrido, que nós bebamos de Ti, Senhor, nos movamos através de Ti ao Teu redor, que não esqueçamos que Tu és a fonte de salvação de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por esta soberania e por esta simplicidade que se move em Ti. Obrigada, Espírito Santo, companheiro bendito. Obrigada, Te rendemos graças nesta manhã pelo Teu poder, ó Deus, Teu poder que se manifesta em nossas fraquezas. Muito obrigada. Rendemos graças ao Teu nome, santo e poderoso. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Grandioso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por tudo que Tu tem feito em nossa vida, meu Pai. Tu és o nosso árbitro, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso padrão, o nosso modelo de vida, meu Deus. Nós queremos entrar na cidade pelas portas, queremos obedecer a Tua palavra, queremos ser fiéis a Ti, meu Deus, porque o importante, como temos ouvido tanto aqui, não é só começar com Cristo, mas é terminar as nossas vidas com Jesus. Porque para que possamos ouvir naquele dia aquelas palavras gloriosas: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde o princípio do mundo. Obrigada, ó Deus. Deus se move por seu Espírito e move-se por todo mundo. Faz maravilhas quando se move, move-se, ó Deus, em mim. Faz maravilhas quando se move, move-se, ó Deus, em mim. Que tenhamos olhos, Senhor,
que tenhamos coração, ouvidos, olhos para ver o teu mover, coração para sentir, ouvidos para ouvir, Senhor. Oh, o que tu estás fazendo em nossas vidas, a obra maravilhosa que está sendo feita. Não temos noção, Senhor. Só na eternidade, quando tu nos mostrar, Senhor. Oh, mas pelos olhos da fé queremos, Senhor, suplicar a Ti, para ter os nossos sentidos exercitados, para contemplarmos o Teu mover nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Vermos as Tuas maravilhas, as maravilhas que tem operado o Senhor. Oh, sim, Senhor. Deus se move por seu Espírito e move-se por todo mundo. Faz maravilhas quando se move, move-se, ó Deus, em mim. Vamos ter aula das crianças? Já estamos. A criança já está lá embaixo. Move-te, Senhor, nas classes. Move-te na vida das crianças, dos professores. Move-te aqui, Senhor, através da Tua serva. Fala aos nossos corações. Faz maravilhas, Senhor. Faz maravilhas, por favor. Deus se move com seu Espírito e Senhor, eu acho que é a necessidade que todos nós temos nesta manhã é que Tu te movas através do Teu Espírito, nos ungindo a cada coração nesta manhã. Ó Deus, que cada mente esteja voltada completamente para Ti. Os burburinhos de lá de fora, Senhor, os burburinhos da semana, que nada disto, Senhor, nada disto se mova em nós, mas só a Tua presença, só o Teu Espírito, Senhor. Sim, Senhor, Tu tens preparado um povo aguerrido, um povo avisado, como o Senhor diz, um povo avisado. Que seja isto, ó Deus, com estes que estão aqui nesta manhã, estes que não foram para o descanso, mas que estão aqui, Senhor, povo avisado do Senhor. Por isso nós Te rendemos graças pelo que Tu tens nos dado, nos falado. Que Tu, ó Deus, aquiete, acalente
os nossos corações e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Podem sentar, irmãos. Queremos dizer a Rosa que estamos felizes com o retorno. O sucesso da sua cirurgia nos alegra. Irmãos queridos, somos poucos nesta manhã, mas a minha palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, foi uma palavra de exortação, uma palavra de advertência. Eu sei que nós não gostamos de exortações, nós não gostamos de advertência. O Senhor colocou no meu coração e eu quero ser fiel. E eu sei porque nós não gostamos, porque muitas vezes, quando a gente vai exortar alguém, a gente vai assim, ó, com o dedo em riste. E não é isto que o Senhor faz. Lembra quando Davi pecou? Deus mandou Natã ir lá conversar com Davi, falar com Davi. Mas Natã chegou de uma forma assim tão especial, contou uma história para Davi, daí Davi caiu exatamente ali. Mas Deus fez isso com Davi porque o amava. Deus amava e Deus só adverte, Deus só exorta aos filhos que ele quer bem. É interessante, irmãos, a Bíblia está cheia de exortações. Em Hebreus mesmo, não precisa ir lá, porque nós vamos abrir no livro de Hebreus. No Hebreus mesmo, no capítulo 3, 12, o Senhor disse que diariamente, imagine se eu fosse chegar para ela, diariamente ela vai se zangar. Estou falando ele porque está mais perto de mim. E a Angelina nem se fala, que dentro de casa, vocês sabem, a coisa seria bem pior. Ficar todo dia reclamando, todo dia exortando, todo dia, mas não faça isso, olha aquilo. Mas o Senhor disse que diariamente deveríamos exortar uns aos outros, sabe para quê? Para que o nosso coração não ficasse mal, não ficasse ruim, de maneira nenhuma, de exortar todos os dias uns aos outros, para que o nosso coração não se endureça pelo engano do pecado. Então, ele faz isto, o Senhor manda. E, irmãos, ainda mais, tem até um dom de exortar. Então, dom é dom. Quem vai exortar, sendo o dom de Deus, deve ter realmente aquela palavra. Eu não tenho esse dom de exortar, não. Só às vezes que eu exorto é assim mesmo. Mas não é isto, eu não vim falar sobre essa questão aí. Esse é um preâmbulo, irmãos, para que nós entendamos que Deus quer falar conosco nesta manhã, nos exortar de algumas coisas que nós precisamos atentar. Abra agora a sua Bíblia em Hebreus 2 e vamos ler de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Leiam comigo, viu? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, meus irmãos, qual é o título? Eu pergunto e quero ouvir dos irmãos. Qual é o título que tem aí nesse capítulo? Perigo da negligência. Todas as Bíblias, eu fui em outras versões para ver, mas é o mesmo título que tem aí, o perigo da negligência. E é o mesmo título que nós daremos a esta meditação, ou esta pregação. É o mesmo título. Pronto, melhor ainda, perigo da falta de atenção, porque é exatamente isso que nós vamos ver, o que significa essa negligência. Ótimo, muito bom. Então, o autor, irmãos, aqui do livro de Hebreus, não importa quem escreveu, a gente viu aqui o irmão Luiz falando aqui há pouco tempo,
sobre esse livro. Então, a gente pode entender o autor, quem escreveu esse livro, estava realmente usando uma conotação, palavras fortes, para falar, chamar a atenção, que você ouviu agora, para esta grande advertência, meus, que seria para o povo de Deus, para a sua igreja. Então, está usando palavras com uma conotação muito forte. E nós vamos ver que tem tudo a ver, inclusive, com o direito penal brasileiro. Eu gostaria, irmãos, o escritor sagrado está trazendo para nós, nesse texto, uma questão de vida ou de morte. Pode acreditar, uma questão de vida ou de morte. De vida ou de morte, o quê? Espiritual. Questão de vida e morte espiritual. Não pensemos nisso, uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado. Devemos ter cuidado com isso aqui. Então, é uma questão de vida e morte. E perigo da negligência. Eu disse que o escritor, ele está usando... o escritor aqui, quando eu falei, é o Espírito Santo usando este irmão para escrever. Irmãos estão usando as mesmas palavras que tipificam crime no direito penal brasileiro, que tipifica o crime culposo. Então, ele está usando essas mesmas palavras, as mesmas. Eu tive o cuidado de me acercar de quem sabe, e vendo, olhando o que diz lá o Código Penal, nós vamos ver isso, e o que diz a Bíblia. É a mesma coisa, é a palavra que o irmão trouxe ali na versão dele, melhor ainda. Então, o que a gente pode pensar? Que é perigo. Perigo é qualquer fonte, qualquer situação de algo que pode nos causar um dano, e às vezes um dano irreversível. Então, uma fonte de uma situação, aquele tem um potencial de causar um dano, seria o perigo. Mas é interessante que o direito penal brasileiro, lá no artigo 18, você não vai lá, nem eu tenho aqui, ele trata deste assunto da negligência, da imperícia, da imprudência, e ele classifica isto como crime culposo. Se tiver outro advogado aqui, depois você vai lá buscar isso direitinho. Tem ali Marise, eu acho que o irmão ali. Mas o que ele quer dizer, irmãos, o crime culposo, a pessoa não tem desejo de praticar aquilo. Ele não planejou aquilo, ele não quer o resultado que aquilo pode acontecer. Ele não é algo consciente, mas nem deliberado. Ao contrário do doloso, o crime doloso, a pessoa sabe o que quer fazer, sabe o que quer matar. Saiu com aquela disposição de assassinar, de praticar um ato que vai ter um fim mesmo em si mesmo. Mas, irmãos, eu não vou aqui para questionar nem trazer as coisas do direito, eu nem estou tão capacitada para isto, mas só para a gente situar a gravidade que é o assunto que está aqui em Hebreus, no capítulo 2. Então, eu vou começar pelo inverso. Não vou deixar a negligência por último, mas vou dizer, só citar, para a gente entender o que é que, de fato, isto tem a ver conosco. Essa culpa é dividida de 3 formas. A primeira seria a negligência, a imprudência e a imperícia. Mas vou começar pela imprudência. O que seria uma pessoa imprudente? A gente costuma até dizer, o menino imprudente. O menino que faz coisas, que não pensa. A imprudência, a pessoa que pratica, vamos dizer, esse crime, ele assume o risco, ele não quer o resultado, ele não quer praticar aquele crime, cometer aquele crime, mas ele assume o risco de cometer o crime, porque não acredita que vai dar em nada, que não vai acontecer, isso não vai acontecer, ele não deseja aquele resultado, mas pode acontecer. Eu estava vendo a semana passada, na televisão, uma jovem estudante de 20 anos, ela foi para uma festa na casa de amigos, foi em Brasília que aconteceu isso, foi para uma festa na casa de amigos, e o resultado que passou a noite lá e bebeu. De manhã, ela pretendia dormir lá na casa desse amigo, mas acordou, levantou, ou o quê, nem levantou, nem deitou, mas achou que estivesse bem e tinha bebido. O que aconteceu? Ela saiu, dirigiu, eram 20 quilômetros apenas, no caminho ela atropelou, talvez alguns irmãos tenham visto na televisão, atropelou um ciclista, e o ciclista morreu na hora. Ela não queria, ela achou que, não, eu tenho condições de dirigir, não estou bêbada, não bebi tanto assim,
mas foi o suficiente para que no caminho ela atropelasse esta pessoa. Então, ela assumiu esse risco. E depois, no teste do bafômetro, ela tinha realmente bebido acima do permitido. Ela não desejava. E para que ela não ficasse presa, aliás, ela ficou um tempo lá detida, mas ela pagou fiança para ir embora, né? Mas, meus irmãos, essa seria a imprudência. A pessoa não deseja aquele resultado, mas assume o risco de cometer isto. E a imperícia? Bem rápido tudo isso aqui. A imperícia também ocorre, isso por falta de aptidão. A pessoa é um técnico, aptidão técnica, mas ele não tem, talvez não tenha aquela prática, não tem aquele conhecimento total, e ele também comete este crime por falta de essa aptidão, por falta de conhecimento técnico. E eu estava, enquanto estava lembrando disto, eu estava me lembrando, tentando ver o que teria a ver conosco aqui, e eu estava me lembrando que, mais ou menos, ou novembro, dezembro, até janeiro, por aí, um engenheiro foi fazer uma perícia lá no centro de convenções, e o resultado disso tudo, ele fez a perícia, olha que ia haver um evento no centro de convenções, mas estava havendo dúvida se aquilo ali tinha condições de alguém entrar naquele centro, mandou fazer essa perícia. Ele fez a perícia, quando ele saiu de lá, ele deu um resultado que não havia perigo nenhum, que poderia ter o evento, ou o quê. E sabe o que aconteceu? Mal esse engenheiro saiu de lá, desabou, todo mundo acho que viu na televisão, desabou à frente um local lá do centro de convenções, e tinha uns militares na região, perto, e simplesmente eram 4 militares, um deles, acho que faltou um soldado, uma mulher, foi atingida. Então, foi imperícia deste homem. Ele certamente não tinha essa segurança e deu este laudo dizendo pode funcionar isso aqui, e desabou. Então, ele é engenheiro, ele tinha obrigação de conhecer o que ele estava fazendo. Isso se chama, então, imperícia. Meus irmãos, e a negligência? E a negligência? Como é que ocorre, quando ocorre esse crime, a negligência? Ocorre por distração, esquecimento, falta de atenção devida, falta de diligência. Então, acontece a negligência, exatamente por esquecimento, falta de atenção, não está dando atenção ao que está sendo feito, o que está sendo dito, ou esquecimento, simplesmente esquecimento. E eu me lembrei também que o ano passado, ou mais de um ano passado, uma coisa assim, um pai saiu com um filhinho dentro do carro, e não era costume dele levar esta criança para a escola, mas criança pequena, para a creche, naquele dia, coube a ele levar esta criança. E o que aconteceu? Ele primeiro passou no trabalho, e no trabalho ele se distraiu. E, irmãos, quando ele voltou, a criança estava morta dentro do carro. Acho que todos vimos isso. Mas é muito forte isto, não é? A negligência ocorre por falta de atenção devida àquele fato ou alguma coisa, por falta de diligência, por distração, por esquecimento. E por que será que o Espírito Santo está usando aqui? O Espírito Santo está usando, meus irmãos, o escritor sagrado para falar isto exatamente. Por que ele está usando essas palavras tão fortes? Sabe, meus irmãos queridos, no texto, significado de negligência quer dizer essa mesma coisa que eu já falei para os irmãos no direito penal, a indiferença, essa displicência, sendo o ouvinte esquecido. É isso que está acontecendo. Ali, como esses crimes que eu falei, para que eles sofressem no crime culposo, estava falando, o agente, para se ver livre da pena, o que é que ele fez? Ele pagou uma fiança, ele ficou ali detido algum tempo e vai responder em liberdade. Irmãos, se somos ouvintes esquecidos da palavra de Deus, que crime ou que sentença deveríamos receber?
A grande preocupação aqui, irmãos, faz sentido perfeitamente. O que pode acontecer quando nós negligenciamos esta advertência no Senhor? Que tipo de culpa nós vamos pagar? O que é que teremos? Vamos voltar aqui a Hebreus 2. Vamos voltar a 2. Que tipo de pena, irmãos, está reservada àqueles que acontece de esquecer essa preocupação que o Senhor Jesus e o Espírito Santo têm? Voltemos aqui. Ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Convém, irmãos, que nós atentemos, que inclinemos os nossos ouvidos. Ele está nos dizendo que não devemos, que não permitamos que nada distraia a sua atenção, meu irmão. Nada distrai a nossa atenção de tudo que temos ouvido. Nada, irmãos, nos faça esquecer daquilo que temos ouvido, que temos recebido do Senhor. Nada. Que nós sejamos diligentes, que nós tenhamos uma relação, uma relação com aquilo que está sendo nos ensinado no dia a dia, que nós deveremos ter, meus irmãos, esta atenção, ou dar a atenção devida a tudo que está sendo nos ensinado. O que é que ele está dizendo? Que é que dá ensinado o quê? Dá atenção a quê? Vejam só, tudo que ele está dizendo que nós devemos prestar atenção é o que está sendo dito no capítulo 1. Tudo que está sendo ensinado no capítulo 1, que deveríamos dar atenção, uma grande atenção, à salvação de que nos foi trazida pelo Senhor Jesus. Olha bem aqui, irmãos. No início, no capítulo 1, ele diz que, havendo Deus falado antigamente, por quem? Aos nossos pais, falaram pelos profetas, pelos sacerdotes. E Deus enviou a lei através até mesmo... Diz que através dos anjos, os anjos acompanharam Deus que veio dar a lei diretamente. Ele veio trazer essa lei diretamente com um séquito de anjos. Mas o que é que acontece aqui? Eles começaram até a valorizar muito mais aos anjos do que mesmo a superioridade desta salvação que foi trazida por Jesus Cristo. Mas agora, ele diz assim, mas agora, nesse exato momento, é o seu próprio Filho Jesus Cristo que veio nos falar desta tão grande salvação. E ele é superior de que aos anjos, ele é superior do que todos os profetas, ele é superior do que a lei. Então, está mostrando isto, irmãos. E esta lei que foi trazida foi ratificada pelo dedo de Deus. Deus ratificou com sinais, com prodígios. Deus a ratificou com milagres e com os dons do Espírito Santo. Então, dizendo, muito mais valor tem. É isto que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, do que mesmo aquilo que os anjos fizeram. E se você atentar para esse capítulo aqui, capítulo 1, eles estavam valorizando até muito mais do que os anjos, do que aquilo que Deus havia feito. Irmãos, agora eu pergunto para os irmãos, que ele diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, prestar mais atenção, dar ouvidos ao que está sendo ensinado. Eu pergunto, o que temos feito, meus irmãos? O que é que temos feito com aquilo tudo que nós temos ouvido aqui dia a dia? Terça-feira, quinta-feira, seja o pastor, seja os irmãos, todos que estão pregando aqui. O que é que temos feito com tudo isto que temos recebido aqui? E o que temos feito com o que temos lido nesta palavra? O que é que nós temos feito, irmãos? Será que estamos simplesmente negligenciando? Será que há, porque nós vamos ver no versículo 2, será que há esperança? Será que o nosso julgamento será menor do que aqueles? Porque diz aqui o versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Por isso eu pergunto, irmãos, o que é que nós estamos fazendo com tudo isto? Será que estamos ruminando? Quem se lembra que Vera pegou aqui, não é? Sobre ruminar? Estamos ruminando, fazendo como o boi faz, engole, põe para fora. Será que é isso mesmo? Será que deve ser assim?
Estamos ruminando? Ou perguntamos em que terreno tem caído a palavra que você tem escutado aqui nesse lugar? Em que terreno? Que tipo de terreno? Nós sabemos que o nosso coração é comparado com este terreno. Será que o que é que temos feito? Tem caído, meus irmãos, num terreno pedregoso? Se for caído num pedregoso, ou à beira, deixa eu voltar para o primeiro. Tem caído à beira do caminho? A palavra que você tem ouvido cada dia, cada domingo, cada terça-feira, cada irmão que tem lhe falado alguma coisa, tem caído primeiro à beira do caminho? Ah, irmão, se for à beira do caminho, simplesmente ficou sem entendimento. Está na beira do caminho, está ali. A gente pode pensar, quando a gente viaja, aquelas plantinhas raquíticas que estão ali na frente, se for à beira do caminho, simplesmente, irmão, sem entendimento, o maligno pode vir e arrancá-la. Ah, sim, vai tirar do coração rapidinho. Mas se for num terreno pedregoso, então um lugar cheio de pedras, mas assim a gente vê que tem um pouquinho só de areia, né? Se tem um pouquinho só de areia, não tem profundidade da raiz. A raiz daquela plantinha, nós vamos ver que ela não vai muito longe, não vai de maneira nenhuma nesse terreno pedregoso. Quando chega a tribulação, chega a perseguição, quando chegam as provas, quando chega qualquer tentação, acabou-se, irmãos. Abandona. Ah, que nada, pensei que fosse diferente. Mas se foi entre espinhos é muita tarefa, muita atividade, muita coisa, as preocupações desta vida vai rapidamente tirar as preocupações com as riquezas, as preocupações do dia a dia, vai sufocar essa plantinha que caiu aí. Vai sufocar e a pessoa vai se tornar infrutífera, não vai dar fruto. Ah, irmãos, mas pode ser perfeitamente que esta palavra que você tem recebido cada dia, que aquele irmão que vai lhe leva ali uma advertência, ou que lhe leva uma palavra de esperança, pode ser que caiu numa boa terra. Ah, mas irmão, que bom, chegou mesmo na hora que eu estava precisando, chegou no dia que eu estava precisando, essa palavra veio de Deus, caiu aqui, irmãos, essa palavra, e então eu recebi com muita diligência, eu faço mais do que? Eu ponho mais adubo, eu vou mais e ponho mais esterco, eu vou mais longe com ela, e com certeza ela vai produzir muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Essa palavra vai produzir a 60, a 100 e a 1000 até, irmãos, porque veio e caiu numa boa terra, numa terra que recebe com alegria, uma terra que bota mais adubo, que cava muito mais para que ela produza. E a preocupação do Senhor, irmãos, a preocupação do Senhor com o que nós estamos fazendo, com o que temos recebido, faz total sentido, porque há um grande risco, irmãos, há um grande risco de não sermos diligentes, ao contrário, sermos displicentes, negligentes, com relação aos ensinamentos do Senhor para nós. E com isso nós podemos voltar àquela situação anterior que tínhamos. Nos tornamos negligentes e voltamos à situação que tínhamos antes de conhecer Jesus. Voltamos. E a Bíblia diz que devemos ter muito cuidado, que aquele que pode voltar para aquela mesma lama que tinha antes. Nós podemos acontecer isto. Ou então estagnarmos, ou então apostatarmos, sairmos do caminho, sermos enganados. Irmãos, há toda esta possibilidade. O autor do livro de Hebreus, ele estava preocupado com a frieza, com a indiferença, com a possibilidade da apostasia, de sair dos caminhos do Senhor. Por isso ele adverte, vários textos falam de negligência, adverte várias vezes, muitas vezes, porque o homem indiferente, irmão, o homem indiferente, pensa que a vida cristã é decepcionante. Eu pensei, e não foi bem assim como eu pensei. Não era bem isso que eu esperava. Indiferente, decepcionante. Eu vou voltar para minhas fábulas antigas. Irmãos, isso acontece. Eu me lembro perfeitamente que uma pessoa que andava conosco, e você sabe o que aconteceu? Ela andava conosco, conhecia a palavra, e simplesmente, não sei bem a razão, ela foi para o judaísmo. Não sei se Marise se lembra disso.
uma perfeita pessoa, até que me chamou a atenção. Ela voltou, ela foi para o judaísmo. Sabe disso, irmãos? Voltou para o judaísmo. Essa é a grande preocupação de... Ela nem era, não tinha nada a ver com o judaísmo, mas ela foi, depois de ser batista há muito tempo, foi para o judaísmo. E eu me lembro de uma pessoa bem próxima de mim, e que nós tentamos, muito tempo, ajudá-la. Esta menina foi para a universidade e se encantou com os ensinamentos afro, certamente, e a grande deusa da sua vida passou a ser Margarete Menezes. Os irmãos não sabem, certamente, Margarete Menezes é uma cantora e muito adepta do candomblé. Muito adepta. Tudo dela a gente vê que é bem por aí. E esta moça, que não interessa dizer o nome, ela publica coisas desta moça como se fosse uma verdadeira deusa na sua vida. Então, quando ele está nos advertindo, é porque tudo faz sentido, irmãos, que nós devemos olhar. Então, o versículo 2, 3, que eu já li para os irmãos, ele disse: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos da penalidade do juízo, irmãos, decretado contra a negligência? Como escaparemos disso? Eu já falei com os irmãos, no direito, esta moça ou os que praticaram tal coisas, pagaram a fiança para responder em liberdade. E nós, irmãos, a negligência é tratada aqui na Bíblia de uma forma muito severa, que nós precisamos atentar para isto. Agora, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, e abra mesmo, para que você não se distraia, que você não se canse. Eu tentarei ser breve. Vamos em Mateus 22. Vamos 22, porque vejam como a Bíblia está tratando a questão da negligência, como é sério. Isso aqui, no capítulo 22, Jesus está falando aqui nesse capítulo a respeito das bodas. E as bodas aqui tem tudo a ver com aquelas bodas que estão sendo preparadas para que Deus se tenha um encontro real conosco. Então, aqui na parábola das bodas está assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Sabe qual é a palavra que está aqui, irmãos? Eles desprezaram o convite, eles foram negligentes a estes convites. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Por isso, meus irmãos, aqui ele está dizendo: os convidados foram chamados. Mandei 2 vezes que foram sem lá chamar, mas eles desprezaram, eles negligenciaram. Negligenciaram como, irmãos? Cada um arranjou a sua desculpa. Se fôssemos ler lá em Lucas 14, não vamos lá, mas ele diz claramente como foi o desprezo, qual foi a resposta. Eles utilizaram as leis de guerra para dar uma desculpa esfarrapada, mentirosa. Eles disseram assim: o convite estava preparado, a desculpa foram: acabei de comprar uma propriedade. Se fosse na lei de guerra, ele não precisava ir, não, atender esse convite. Então, preciso ir vê-la, mas não era verdade. O outro: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Também eles não, se fosse naquele momento daquela lei, não precisava, não. Ele experimentava: acabo de me casar, não posso ir. Era outra condição que ele teria, não precisava cumprir aquele chamamento. Mas, irmãos, eles trataram o convite
assim, não porque por várias coisas dessa terra que não tinham importância, mas eles conseguiram dar mais importância, foram muito mais atraentes para ele do que mesmo o convite feito aqui por Deus para aquelas bodas. Irmãos, alguns se tornaram até violentos e malignos, mas que insistência! Todo dia mandei 1, 2, 3, eu disse que não quero ir. Simplesmente estão me aborrecendo, então o que eles fizeram? O resultado da negligência, meus irmãos, o resultado é simplesmente uma atitude de desprezo, de desatenção, é natural, isso se torna natural para aqueles que são negligentes. Podemos negligenciar, meus irmãos, negligenciar a salvação. Capítulo 1 de Hebreus, está tratando da salvação que Jesus veio preparar. Nós podemos negligenciá-la por desprazer crescente a leitura da palavra de Deus. Desprazer crescente a palavra. Podemos negligenciar, porque não desejo me ausentar da congregação dos santos. Não me interessa mais estar me relacionando, estar frequentando, vindo à casa de Deus. E olhe que a advertência de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que vai se aproximando aquele dia. Então, a ordem é essa, admoestando-nos uns aos outros, quanto mais está aproximando aquele dia. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Mas, irmãos, também nós podemos negligenciar essa salvação, absorvendo-nos por interesses terrenos egoístas. Eu estou cuidando, eu não posso ir nesse domingo, eu não posso gastar tempo, porque eu tenho muito o que fazer. Eu me lembro que o irmão Sérgio, quando eu posso dizer isso, que ele já disse aqui, quando Vera o convidou para vir para a igreja, ou o pastor, ou o que foi, não, eu não tenho tempo, eu sou um homem muito ocupado, e assim somos nós muitas vezes, domingo, não dá para ir, eu assisto aqui mesmo na TV, o culto, eu assisto aqui, irmãos, o culto da TV é para os descrentes, ou para quem está doente, não para nós, não para aqueles que têm um compromisso com a Assembleia dos Santos, e não absorvendo por interesses terrenos egoístas. Irmãos, ainda podemos nos ocupar com os nossos negócios, movidos só com negócios, interesses desse mundo, nos preocupamos com tudo mais e esquecemos que há um mundo vindouro. Que mundo vindouro é este? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos lembrar disto, irmãos. Cristo está voltando, Ele vai voltar. Mas ainda, eu gostaria que você agora abrisse em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, e vamos ler, vamos ver aqui uma advertência, algo que pode nos afastar demais do Senhor Jesus, que pode nos levar a esquecer desta tão grande salvação que nos foi providenciada pelo Senhor, e permitir que o nosso coração se amorne. Eu nunca usei essa palavra morne, sempre é morno, mas se amorne, está certa, para Cristo, para com seu sacrifício, para com o amor de Deus, ao sacrifício que Ele propiciou na cruz do Calvário. Irmãos, pode acontecer isto. Foi o que aconteceu com esta igreja de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Veja o que o anjo diz a essa igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia, aconteceu com a igreja de Laodiceia, conhecida como a igreja morna. Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, e ele diz, como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego
e nu. Irmãos, é terrível o estado desta igreja. O Senhor não, as outras igrejas todas, se fôssemos ler, o Senhor tem um elogio e tem uma censura, mas para esta igreja ele só teve censura. Só és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, que nós não ouçamos isto nunca. Por isso Deus nos adverte para que nós atentemos o que é que está acontecendo conosco, o que é que está acontecendo com aquilo que temos tanto recebido do Senhor. Ele disse, eu conheço as tuas obras. E, irmãos, esta igreja era uma igreja que tinha uma autoestima, uma igreja endinheirada. Sabe muito bem que aí, por isso que eles usam essas figuras, tinha fábrica de tecido, ele tinha fábrica de colírio, não é? Por isso que ele está usando essas duas expressões, é cego, está nu, mas porque tinha tudo isso na cidade, e eles estavam nesta condição. Então, irmãos, eles não tinham esses desvios doutrinários. Essa igreja tinha uma boa reputação na cidade, mas o Senhor disse, você está me provocando náuseas. E, irmãos, por que o Senhor disse, está falando isto? Jesus estava vendo que nesta igreja, porque aqui é Jesus que está falando, nesta igreja havia falta de fervor espiritual, era morno. Não tem nada não, nem frio, nem quente. Eu não saio disso aqui, desse padrão, mas é morno. Faltava fervor espiritual, faltava entusiasmo, faltava choro pelo pecado, irmãos. Faltava oração, faltava arrependimento, faltava o verdadeiro avivamento nesta igreja. Por isso o Senhor Jesus diz, está faltando a busca de Deus, está faltando amor pelos perdidos, irmãos. Faltando interesse pelas coisas de Deus, e não interesse só pelo ganho do vil metal, irmãos. No nosso interesse da minha profissão, do meu ganho, lá no meu trabalho. Estava faltando isto que o Senhor está dizendo. Eu espero que Ele esteja falando comigo mesmo. Quando o Senhor está falando, irmãos, está falando para os irmãos, não, fala para quem está falando primeiro. Então, falta-nos muitas vezes o fervor espiritual. E por isso nós vamos esquecendo, ficando morno, ficando quieto. Eu não roubo, não mato, eu não xingo, eu não faço isso, e eu ouço isso, tanto isto. Mas falta o principal, irmãos, falta o fervor do Espírito Santo, falta esse mover do Espírito. Deus se move na face da terra, falta o mover do Espírito, falta o avivamento, meus irmãos. Está faltando isto. E ele diz a esta igreja, aconselho-te, no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Compra ouro, compra o ouro de Deus, o ouro de Ofir, compra, meus irmãos, compra o colírio de Deus, a palavra, a ação do Espírito Santo para ser colocada nos teus olhos, na tua mente, em teus ouvidos, meus irmãos. Então, para que Deus possa falar e você escutar. Eu estou falando assim, para que Deus possa falar e eu possa escutar, nós possamos escutar. Vamos comprar o ouro, vamos às vestes brancas, a pureza do Senhor, a santidade do Senhor, que não firamos. Ele diz, aconselho-te que faças isto, aconselho-te que compres desse ouro refinado. E Tiago 1,25 diz, vamos a Tiago 1,25, mas aquilo que temos ouvido, irmãos, tudo que temos ouvido deve ser atendido, tudo que devemos ouvir, ou que temos ouvido, deve ser atendido, deve ser praticado. Este evangelho é extremamente prático. Nós é que pensamos que o evangelho é etéreo, é das nuvens, é só o sobrenatural, é prático, meus irmãos. O evangelho é prático. Olha o que diz Tiago 1,25. Lê alto comigo, 1,25, e vai ser bom para você mesmo ouvir. Tiago 1,25, você ouvir e atentar o que é que ele está falando, porque tudo que nós falamos e que nós ouvimos deve ser, irmãos, praticado por nós. Vamos ler juntos? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas fazedor da obra, este tal será abençoado, bem-aventurado nos seus feitos. Então, meus irmãos, tudo, esse aqui é uma prova que este evangelho é prático. Então, quando nós não somos ouvintes negligentes, outra tradução diz exatamente assim, não ser ouvinte, acho que é de Almeida, não ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado. Ouvinte praticante será bem-aventurado. Pois, irmãos, há uma vida cristã a ser vivida, não vale a pena, irmãos. Se essa vida cristã não for vivida com resultados, o que adianta? Não adianta. O que adianta você orar e não ver resposta? Não ter resposta? O que adianta você frequentar a igreja e perder a salvação? O que adianta, irmãos? A Bíblia diz que adianta ganhar o homem, o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta, irmãos? Há uma mensagem, sim. Há uma vida cristã a ser vivida. E o resultado é o resultado natural da fé. O resultado natural da fé, vida avivada, vida salva, vida que comunica a outros o poder de Deus. Essa é a grande mensagem. Dar ouvidos à mensagem cristã, meus irmãos. Dar ouvido à mensagem cristã significa dar atenção ao que implica ser a vida diária. Dar ouvido à mensagem cristã. E eu quero lembrar aqui que nós só ouvimos aquilo que nós queremos. Nós só ouvimos aquilo que nós queremos. Porque, com certeza, irmãos, ou tapamos o ouvido, mas, às vezes, nós tapamos o ouvido, sabe de que forma? Emocionalmente. Inconscientemente, eu não quero ouvir. Eu tapo, está falando, eu não estou ouvindo, não está entrando nada. E é assim que, muitas vezes, nós ouvimos. Lembra de Estevão? Estevão foi mostrando, dizendo para aqueles homens que estava vendo os céus abertos, os anjos que subiam e desciam, o Filho de Deus em pé, ao lado da majestade. Eles fizeram o quê? Puseram o dedo no ouvido para não ouvir a voz. Mas, irmãos, às vezes nós não colocamos o dedo no nosso ouvido e não ouvimos nada. Não colocamos, mas nós não ouvimos, nós não queremos ouvir. Quantas vezes estamos dizendo, não quero ouvir, você está falando aí, eu não estou prestando atenção a nada que você está falando. Nós negamos, isso em psicanálise se chama negação. Então, eu nego tudo isto. E eu estava me lembrando, sempre que a gente vai estudar, lembra de tanta coisa que aconteceu no dia a dia, né? Eu estava lembrando que lá em casa, às vezes, a gente está assistindo televisão e uma reportagem interessante, alguma coisa assim, distraí, e eu perguntei até, o que é mesmo que ele falou ali? Ah, não ouvi, não. Eu digo, na frente da televisão, eu estava ali. Vejam só, meus irmãos, muito mais. Como é cansativo a gente ficar, meu Deus, 1 hora, 2 horas, fulano falando. Irmãos, precisamos dar ouvidos, atender. Hoje aqui eu estava ouvindo. Atender, peça a Deus para ouvir os seus ouvidos espirituais. Isaías 50 diz isto. De manhã ele me desperta os ouvidos para ouvir essa fala erudita. Peça a Deus. Peçamos a Deus para abrir os nossos ouvidos espirituais, irmãos, para ouvirmos, de fato, o que o Senhor quer de nós, quer nos ensinar. Dar ouvidos, irmãos, deve incluir, vou ler isso aqui. Ouça bem isto, acho que vale para a sua vida isso, serviu para mim. Dar ouvidos deve incluir atos de fé, seguir estes atos de fé e aplicar esses atos de fé na sua vida. Ouvir a Deus, dar ouvidos a Deus, o contrário de negligente, ser diligente, dar ouvidos, inclui atos de fé. Eu vou praticar, vou ver se isto é assim mesmo. Seja bereanos, deixe-me ver se isto é assim mesmo, se isto acontece. Eu vou praticar isto aqui. Vou seguir estes atos e vou aplicar na minha vida. Aí você está tendo resultado. Se não houver, irmãos, este resultado, provavelmente a pessoa não se demorará, não ficará com o Senhor. Mas acontecerá isto, que é o temor do escritor de Hebreus, do Espírito Santo falando através. Estou terminando, meus irmãos. A grande vantagem de dar atenção
ao que temos ouvido. É o que o Senhor diz em Hebreus 5:12. Aqui eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Hebreus 5:12. A grande vantagem de dar atenção ao que, de fato, a salvação que temos recebido do Senhor Jesus, as palavras que temos recebido dele. E quantas vezes você recebeu uma palavra sozinho em sua casa, sozinho lá no seu canto, de você dar atenção? Como? Que grande vantagem tem isto? Poderemos ser mestres e não nos acercarmos de alguns mestres que querem nos desviar do caminho. Mas não são mestres orgulhosos, não. Mestres que querem nos ensinar. Hebreus 5:12 diz assim. Porque devendo já ser mestre, eu gosto da tradução assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, lê na sua tradução, que eu vou ler nesta outra que me chamou a atenção. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Irmãos, já deveríamos, pelo tempo que já estamos no Evangelho, já poderíamos ser mestres, mas ainda somos criancinhas. Ainda, tempo decorrido, estou precisando que alguém me ensine. Não é questão de orgulho aqui não, irmãos. Não é questão de orgulho não, é porque às vezes é uma coisa simples, e você nem sabe, nem entende. Não buscou de Deus, o Espírito Santo é mestre para nos ensinar, irmãos. Quantas vezes nós estamos, eu gosto de uma palavra que o pastor costuma dizer, aliás, eu ouvi isso a primeira vez de Vitória, põe na prateleira, guarde lá na prateleira, porque um dia, pode ter certeza, aquela mercadoria que está ali na prateleira, vem uma palavra, era aquilo que o Senhor estava dizendo, irmãos. E por nesse, então, não há orgulho, não. Você precisa realmente que alguém ensine, mas há ensinamentos que são rudimentares e que nós nem atentamos para isto ainda. Então, diz ainda ele, tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, ainda é criança, não aprendeu nada. 14, mas o alimento sólido é para quem? Eu gostaria de ouvir dos irmãos. O alimento sólido é para? Para os adultos. Eu não quero nem dizer perfeito, porque a gente vai dizer assim, mais perfeito, quem é perfeito? Quem chegou ainda a essa perfeição? Mas é para os adultos, para aqueles que pela prática ouvi hoje, vou ouvir amanhã. Paulo disse, olha, todo dia eu vou falar a mesma coisa com vocês, não me cansarei, porque é importante. Então, ele diz aqui, mas para aqueles que pela prática, está praticando, tem as suas faculdades ou sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, se eu estou praticando, se eu estou ouvindo, ninguém vai me enganar, irmãos. Ninguém vai me enganar. Porque há um discernimento. Não, isso não vem de Deus. Não, essa voz, de jeito nenhum. Isso não vem do Senhor. Mas voltando agora para o versículo 11. O 11 agora. Mas pelo fato de negligenciarmos, diz em outra tradução, porquanto vos fizestes negligentes, ainda não recebemos os rudimentos que estão na palavra de Deus. Que rudimentos, irmãos? Quem aqui, olha o que são os rudimentos, estão aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele chama de rudimento. Eu quero saber quem de nós tem a experiência que está aqui, naquilo que ele está chamando de rudimento. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus. E da doutrina do batismo, olha o que ele está chamando de rudimento, de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, e nós sabemos quais são os batismos de arrependimento, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, e a imposição de mãos, impor as mãos e o outro ser curado, ser restaurado, o juízo eterno.
Irmãos, ele chama isso de rudimentos, e nós não temos ainda este conhecimento, não temos ainda esta experiência. E eu creio, meus irmãos, que Deus tem muito mais para nos dar. Muito mais. Muito mais, eu creio. Eu creio, meus irmãos. Lembra o que ele diz lá em Marcos, no capítulo 16? Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegar uma serpente, for mordido, Paulo foi mordido e não foi morto. E, irmãos, então, se beberem alguma coisa mortífera, nada causará dano algum. Então, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Estes sinais acompanharão os que creem, irmãos, os que são experimentados na palavra, aqueles que estão buscando ao Senhor completamente, dando ouvidos àquela palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, por fim, é o último texto mesmo. E por fim, diz Mateus 7, diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu farei o quê? Eu assemelhá-lo-ei, eu o compararei. Lembra da pregação de Helena? Me lembrei, Helena, quando estava estudando. O que é que ele disse? Ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, aqueles que ouvem estas minhas palavras e se tornam praticantes, serão semelhantes àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, que vento? Os ventos estão aí agora. A crise é um ótimo momento para a gente ver. A minha casa está edificada na rocha, o sopro da crise está aí, está edificada na rocha. Veio o vento, transbordaram os rios, levou tudo, veio um tsunami aí. Caiu a casa, veio a chuva, tudo que apareceu. A sua casa estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Se a casa estiver edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, irmãos, vão soprar os ventos e dar com ímpeto sobre a casa. Casa não é outra coisa a não ser homens, vida. No próprio livro de Hebreus, ele está dizendo, cuja casa, Hebreus capítulo 3, falando com Moisés, cuja casa somos nós. Somos nós. Então, o vento que vier, podemos ficar em pé, irmãos. O vento que vier sobre a nossa casa, se ela foi edificada na rocha, se formos ouvintes, praticantes dessa palavra, irmãos, esta casa pode se romper, pode até ruir, mas nunca seremos abalados, nunca seremos destruídos, porque nós edificamos a nossa casa, foi sobre a rocha, há um fundamento eterno. Irmãos, o que eu espero que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração, fale ao seu coração, para que atente, o que é que o Senhor está me ensinando, o que é que o Senhor está falando, o que é que o Espírito Santo está falando à igreja neste momento. Nós estamos nesse momento sério do mundo, irmãos, do mundo inteiro. O mundo está, que jaz no maligno, está passando por um vendaval. O mundo inteiro está passando por um vendaval. Portanto, meus irmãos, se nós formos negligentes desta palavra, nós poderemos sofrer as consequências. Mas se a nossa casa, se a nossa vida está sendo estabelecida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, pode vir o que vier. Lembre de Daniel. Daniel disse assim, olha, se o Senhor me fizer isso comigo, tudo bem. Se não fizer, tudo bem também. Porque eu sei que eu creio, que eu tenho crido. Jó disse, eu sei que tenho crido, o meu Redentor vive, e por fim me levantará. Precisamos, irmãos, estar certo disso. Ouvir o que tem, ouvir o que Deus tem para nos dizer. Eu quero ler um cântico que nós temos aqui. E gostaria que os irmãos atentassem para este cântico. Nós vamos cantá-lo. E eu espero que o Espírito de Deus se mova sobre cada um aqui. O Espírito de Deus vem sobre mim. Vem sobre mim. E conquista meu coração. Move-te sobre nossas vidas, Senhor. E sopra vida outra vez.
É isso que me chama a atenção, que Ele sopra vida outra vez naquele que está morno, naquele que está distante, naquele que não tem interesse, interessado pelas palavras, mas tem interessado só pelos seus negócios, só pelo seu trabalho, só por a sua profissão, irmão, só por a sua família. Que o Espírito de Deus vem sobre mim e conquista meu coração. Que Ele faça isso e conquiste o nosso coração nesta manhã. Amém, irmãos? Os irmãos estão muito sonolentos, né? Amém. Cantemos todos juntos. Ó Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Move-te sobre nossas vidas, Senhor, e sopra vida outra vez. Ó Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. E tu de Deus, Sim, Espírito Santo, vem vem sobre o teu povo nesta hora. sobre mim Conquista, e Senhor, esses corações, Pai. Move-te nesta hora sobre o teu povo, Senhor. Move-te, Senhor, e tira as cinzas do pecado. Ó Espírito de Move-te Deus, move-te sobre sobre as vidas, Pai. nossas Em nome de Jesus, nós Senhor, e sopra vida outra vez. Ó Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Sobre nossas vidas, Senhor, e sopra vida outra vez. Ó Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Queremos passar aqui na frente um pouco para nos enchermos desse Espírito. Essa Bíblia que eu tenho foi a Bíblia que eu fiz do Instituto. Muitas coisas, quando eu estava estudando, eu escrevia nela. E tem um curso chamado Os Alicerces do Cristão. Ele aborda todos esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele ensina o arrependimento, as obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo, imposição de mãos,
sobre a ressurreição de mortos, juízo eterno, todas essas coisas. Eu escrevi aqui um versículo, onde no versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Eu escrevi: praticar a palavra é crescer. Quando nós praticamos, quando nós colocamos em prática essa palavra, nós estamos evidenciando o nosso crescimento. E a vida cristã é essa prática, irmãos, é ouvirmos e aplicarmos, porque de maneira alguma vamos experimentar, de maneira alguma vamos ser canais para a salvação de outros, se não estivermos colocando em prática. Por isso que o Evangelho sobre a face da terra está caindo em descrédito, porque muitos poucos estão dispostos a praticar. Fazem parte de uma igreja, de um grupo, fazem, mas são, em sua maioria, meros ouvintes. Ah, irmão, por que você está falando isso? Você está julgando? Não, eu não estou julgando. Pela própria situação do mundo, pela própria situação da igreja, nós podemos ver isso. Ver que existe mais aqueles que são ouvintes do que praticantes. Mas se nós colocarmos em prática, se formos verdadeiramente discípulos do Senhor, esse mundo vai ser sacudido, esse mundo vai ser tocado. E a prática vem pelo exercício, oração, adoração. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Ou seja, praticando a palavra, falando com o outro, contando as experiências. Hoje aconteceu isso e isso comigo. Eu orei tal e tal coisa, aconteceu isso. E para mim também. E isso vai edificando um ao outro. A ponto que quando nós passamos pela adversidade, vamos estar firmes nessa palavra. Porque não será o irmão que estará falando, mas Cristo falando através do irmão. E essa é a esperança de cada crente. Como ele diz em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo quer ver isso. E diz que a criação espera a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Que filhos são esses? Bebês? Crianças? Ouvintes? Não. Praticantes. Adultos, né? Praticar e crescer. Adultos, aqueles que praticam essa palavra, que vivem essa palavra. Diz que a criação, Romanos capítulo 8, a criação geme com dores de parto. Senhor, reconhecemos nesta manhã que somos negligentes. Somos negligentes, Senhor, em estudar a Tua palavra. Somos negligentes em praticar a Tua palavra. Somos negligentes em ensinar a Tua palavra. Negligentes em buscar o Teu rosto, em encher-nos desse Espírito, Senhor. Em buscar, Senhor, a Tua face através de momentos contigo, através da oração, através da leitura desta palavra, em guardar essa palavra no coração. Oh, Senhor, como somos negligentes. E nesta manhã queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Pedir que nos perdoe e nos ajude, Senhor.
Oh, para que o mundo conheça, Senhor, que nós somos teus discípulos. Ajuda-nos, por favor. Move-te em nossas vidas, impulsiona os nossos corações a te buscar, a buscar o teu rosto, a buscar a tua face, Senhor, a te conhecer. Conhecer não de ouvir falar, conhecer não de assistir os cultos nas igrejas ou pregações, mas conhecer-te, Senhor, de ter momentos contigo, de viver experiências contigo e ouvir a tua voz, guiando-nos nas decisões que precisamos tomar. Oh, nos momentos difíceis, Senhor, sabendo que tu estás conosco, porque só os adultos, Senhor, só aqueles que estão amadurecidos nesta caminhada, nesta comunhão, conseguem mostrar essa vida. Ajuda-nos a crescer, Senhor. Livra-nos da negligência. Não deixa que sejamos daqueles que estão num caminho. Não deixa que sejamos daquele terreno que está cheio de pedras, que não tem lugar para a tua palavra, para enraizar a tua palavra no coração. Oh, Senhor, não deixa que sejamos daqueles que estão com o coração cheios de espinhos, a ponto de expulsar a tua palavra, de matar a palavra que é a semente semeada, mas que sejamos aquela terra boa e fértil, Senhor. Que toda palavra que ouçamos, toda semente que vem ao nosso coração, possamos produzir frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Oh, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, por favor. Dá-nos tua graça, Senhor. Oh, oh, Senhor. Oh, oh. Clamemos, irmãos, clamemos ao Senhor, para que Ele faça essa obra nas nossas vidas. Oh, para que nos livremos desse estado de mornidão espiritual. Oh, sim. Que Ele avive a sua palavra em nossas vidas. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. Faz-a conhecida entre as nações, para que te conheçam, Senhor. Oh, para que os homens te busquem, para que os homens sintam a vontade, Senhor, de estar contigo, de ouvir a tua voz. Oh, e saibam que ali estão reunidos servos do Senhor, e que o Senhor está no meio deles, e que o Senhor é o seu Deus, e eles são o seu povo. Ajuda-nos, por favor. Oh, ajuda-nos. Oh, Senhor. Vivifica-nos, por favor. Vivifica-nos. Quando eu me voltei para o Senhor, eu fiquei muito faminto. Eu lia a palavra, eu lia livros, aquela fome, aquela vontade de conhecer mais do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu lendo o livro de Ezequiel, eu li 2 capítulos, depois me ajoelhei e chorei. E disse: Senhor, eu não estou entendendo nada. Não entendo nada que estão falando aqui. Para mim era como um livro selado. Chorei ali diante dele. Um ano depois eu conheci essa igreja. Estávamos estudando o livro de Gênesis. Minha intenção era ir para o seminário. O primeiro dia que eu visitei e que fiquei ali, ouvindo aquela palavra, eu disse assim: Senhor, é aqui que eu quero estar. E falei com o pastor, e o pastor disse, eu morava em Catu,
o pastor disse: irmão, eu posso disponibilizar os estudos em fitas e o irmão vai estudando. Eu, ótimo, melhor. E vinha, estudava, fazia os cursos, trazia as fitas, levava outros e tal. Eram 8 horas diárias de estudo. Mas à medida que eu ia estudando, irmãos, era tanta coisa nova, parecia que eu estava mergulhado em um rio. E eu comprei cadernos e eu anotava palavra por palavra. Eu ainda tenho esses cadernos em casa. Alguns, o aspiral já estão estragados, já enferrujaram, já estão estragados. Mas está lá os caderninhos, todos anotados, palavras por palavras. Alguns até as pausas, porque eu tinha medo de esquecer aquelas palavras, falando na negligência. Mas o dia a dia vem, a responsabilidade vem, e que você não tem nem tempo de voltar a consultar, a buscar. E por isso, nesta manhã, é o meu clamor por perdão ao Senhor, que Ele me perdoe e que Ele me ajude, a ter tempo para voltar e estar como aqueles tempos onde eu separava. Hoje temos muitas responsabilidades, mas devemos nos esforçar, separar tempos para estar com o Senhor. E com certeza Ele vai nos honrar. Amém, queridos? Ó Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Sobre nossas vidas, Senhor, e sopra a vida outra vez. O Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Sim, Senhor, renova essa graça, renova esta vontade, renova esse desejo. Crentes novos, crentes medianos, crentes velhos, Senhor, crentes que já têm 70, 50, 60, 40, 30, 10, 1 ano, crente que tem 3, 4 meses de te conhecer. Renova, Senhor, esta vontade, esta fome, este desejo, Senhor, por Ti, pela Tua palavra, por estar, Senhor, diante do Teu altar, por conhecer os Teus caminhos. Renova, Senhor, sopra esta vida outra vez, por favor. Oh, Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Pode assentar-se, irmãos. Pode assentar-se. Oh, Espírito de Deus, vem sobre mim e conquista meu coração. Principalmente, eu oro por aqueles, Senhor, que ainda não tiveram essa experiência, que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, que eles sejam conquistados por Ti,
conquistados pelo Teu Espírito. Que esta palavra, que a palavra desta manhã, Senhor, a palavra que Tu nos deste hoje, seja esta semente que cairá nessa terra, e que essa terra, Senhor, dê fruto 60, 30, 60 e 100 por um, por favor. É a nossa oração. Aleluia. Podeis assentar-se. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Temos dois visitantes. Temos Marcos e Karine, que Deus abençoe, Marcos e Karine. Ah, sim! Como é seu nome? Michele. Sim. Amém. Deus abençoe, Michele. Amém. Que bom tê-los conosco, ouvindo essa palavra eterna. Que Deus abençoe vocês e voltem sempre. Quinta-feira teremos oração. Vamos nos reunir aqui para juntos nos enchermos do Espírito. Amém? Só assim conseguiremos chegar ao fim, estar firmes, ferventes. À noite, sim, 8 horas, 8 às 9, orando, intercedendo um pelos outros e pelo mundo moribundo, e por esse país que está vivendo uma crise sem igual. Tem notícia do pastor? Falou com ele esses dias? Ontem foi o casamento de Fabita, né? Hã? Sim. Que bom. Falei para ela quando ela saiu daqui, eu disse: ó, Fabita, eu sempre tenho orado por você e vou continuar orando para que o Senhor te abençoe, te guarde e que você encontre lá o seu esposo. Ela disse amém. Ontem a palavra se cumpriu, a oração foi ouvida. Eu não oro só por ela, eu oro por todas. Que o Senhor dirija as suas vidas, né? Prepara, Senhor, homens e mulheres, servos do Senhor, para que não tenham que sair do acampamento para buscar em outros acampamentos. Amém? Amém. Que o Senhor envie servos, seus servos, para esse jardim, e servas também. É a minha oração, eu tenho orado por isso. Orado por cada um de vocês. É o meu ministério, eu sei. Eu tenho feito isso desde que entendi. Não foi ontem nem hoje, é anos. Nós já vamos fazer 15 anos aqui. O primeiro ano que cheguei aqui foi o ano que me casei com minha esposa. Nós viemos de outra igreja. Não tenho dúvida que o Senhor tem esse ministério, tem colocado esse ministério em minha vida. Amém? Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar, encerrando o culto essa manhã.
Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinará, em suas pegadas andaremos. De Sião sairá sua palavra, e a lei do Senhor de Jerusalém. Eu estava aqui cantando e me lembrando que eu falei dos varões e das varoas, mas eu estava, me veio esse pensamento, né? Mas que saibamos discernir o tempo. Eu tenho orado, eu oro por minhas filhas. Ah, mas irmão, são tão novinhas assim, mas desde já eu oro para que o Senhor prepare. E que também saibam discernir o tempo, não pulando as etapas. O Senhor tem etapas para as nossas vidas, amém? Não dizer, porque o irmão está orando, eu vou. Não. Tudo por etapas. E assim chegaremos lá, amém? Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinará, em suas pegadas andaremos. De Sião sairá sua palavra, e a lei do Senhor Jerusalém. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinará, em suas pegadas andaremos. De Sião sairá sua palavra, e a lei do Senhor Jerusalém. De Sião sairá sua palavra, e a lei do Senhor Jerusalém. Graças te damos, Senhor, por esse momento, esse tempo que passamos aqui em tua presença. Com certeza fomos edificados, Senhor, com a tua palavra. Com certeza falaste aos nossos corações. Te damos graças, Senhor, que o teu Espírito, as comunhões e as consolações estejam com cada um irmão aqui nesta manhã, e com toda a tua igreja, e com todo Israel de Deus, que o amor do Senhor esteja caindo sobre o teu povo, para que o mundo saiba que somos os teus discípulos, Rei amado. Opera com o teu poder, visita o teu servo pastor, visita a tua igreja na Guatemala, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, faze-a conhecida pela eternidade. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas, abençoa esta semana, abençoa esse resto de dias, Senhor, que sejam dias na tua presença, dias firmados, Senhor, no teu amor, e principalmente nesta palavra viva. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Assim estamos encerrados, queridos.